Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Amém. O Senhor há de nos ajudar nesta manhã. Os discípulos do Senhor Jesus, pela primeira vez, eles recebem o poder de curar os enfermos. Tanto os discípulos, como também os apóstolos. Durante o tempo do ministério do Senhor Jesus, era somente ele que fazia os milagres. Mas agora, quando ele envia os 70 e envia também os 12, ele dá esse poder para os seus discípulos fazer milagres. Quando ele fez aquela outra seleção, passando uma noite inteira em oração, depois ele chamou os seus 12, a quem deu o nome de apóstolos, e também os enviou de 2 em 2. Judas foi escolhido apenas para cumprir as Escrituras. Não é que foi um engano, uma falha, mas a Bíblia tinha dito a respeito de Judas que ele ia trair o Senhor, e ele também foi um dos escolhidos. Enquanto os discípulos, os 70, receberam autoridade para curar as enfermidades, os 12 receberam também o poder para expelir demônios e curar enfermos. Durante o ministério do Senhor Jesus, apenas nessas duas oportunidades, esses homens receberam esse poder. No Evangelho de Marcos, no capítulo 6 e no versículo 13, a gente aprende que os apóstolos também usavam medicamento, ou seja, a medicina da época, na sua grande maioria, era o óleo. E esses apóstolos praticaram isso, orando pelos enfermos e também aplicando remédio para a cura das enfermidades.
tanto esses versos como Tiago 5 e 14 deixa uma ideia que a igreja deve usar a unção com óleo sagrado. E muitos dos nossos irmãos creem assim e fazem assim. Agora nós aprendemos pelas Escrituras que a unção com óleo é apenas para profeta, sacerdote, rei, vasos do templo, vasos do tabernáculo e assim por diante. O Senhor não ensinou a unção com óleo para a cura de enfermidade. E é claro que estamos falando isso com respeito por aqueles que creem diferente. E esse óleo de Marcos 6 e 13, e também de Tiago 5 e 14, não é o óleo da unção sagrada. É um óleo medicinal. No livro do Êxodo, no capítulo 30, os versos de 31 a 33, deixa isso muito claro para nós. Lá diz assim: dirás aos filhos de Israel, este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele o corpo do homem que não seja sacerdote, nem fareis outro semelhante da mesma composição. É santo e será santo para vós outros. Deixa eu repetir aqui. Não se ungirá com ele o corpo do homem que não seja sacerdote, nem fareis outro semelhante da mesma composição. É santo e será santo para vós outros. Qualquer que compuser óleo igual a este, ou dele puser sobre um estranho, será eliminado do seu povo. Então aqui está as instruções a respeito do óleo da unção sagrada. Então os apóstolos e a igreja foi ensinada a usar o medicamento, enquanto também, é claro, pede a ajuda de Deus em oração em favor da cura dos enfermos. Tiago ensina uma doutrina para a igreja. Nós percebemos aqui que a renúncia ou o privilégio que o Senhor dá às pessoas é de acordo com as exigências dele e de acordo com a renúncia das pessoas. Ele exigiu muito mais dos apóstolos do que dos 70. Dos apóstolos, ele diz assim: não levam ouro, prata, cobre, nem alforje, nem 2 túnicas, nem de sandália, nem de bordão. Então, todas essas exigências foram feitas aos apóstolos. E é claro, eles vão receber também muito mais do que os 70 receberam. Os 70 foi exigido deles: não levem bolsa, nem alforje e nem sandálias. Curai os enfermos, ou toda sorte de enfermidades. Então os apóstolos receberam também o poder para expelir demônios, enquanto os 70 receberam o poder para curar as enfermidades. Houve, no tempo do ministério do Senhor Jesus, uma grande luta com seus discípulos.
porque o Senhor Jesus achava os seus discípulos orgulhosos. Então, muitas coisas que ele exigiu dos discípulos é para ajudar os discípulos a ir perdendo esta mania de grandeza, esse orgulho e assim por diante. Nós já lembramos durante esses dias que eles foram enviados e que iam entrar numa casa e eles iam ficar naquela casa até o dia da sua saída daquela cidade. E mesmo que a casa fosse humilde, eles não deviam sair à procura de luxo. E a gente aprende nas Escrituras que o discípulo de Cristo, ele vai ser sempre ensinado assim, a viver de uma maneira humilde. Possivelmente vamos falar alguma coisa do profeta Elias, mas podemos lembrar dele aqui, que uma vez ele foi sustentado na beira de um ribeiro chamado Querite. Ali ele comia pão que os corvos levavam e ele bebia do ribeiro. Mas a seca foi tamanha que o ribeiro também secou. E o Elias foi enviado para ser sustentado por uma viúva estrangeira lá em Sarepta. E Elias ficou aproximadamente 3 anos, ou 3 anos e pouco, na casa daquela viúva. Deve ter sido humilhante, mas também fez bem para o homem de Deus, que acabava de dizer a Acabe: segundo a minha palavra, não vai chover, nem chuva e nem orvalho. E lendo isso, a gente até pensa, Elias era um homem orgulhoso, mas depois Tiago vai nos informar que antes disso, ele orava com instância, com insistência. Mas voltando aqui para o nosso assunto, a luta do Senhor Jesus com os seus discípulos era para que eles fossem quebrantados e abandonassem aquela mania de grandeza. Como nós lembramos, pedir fogo para destruir samaritanos e coisas desta natureza. Quem seria o maior? Quem assentaria à sua direita e à sua esquerda? E em João 13, o Senhor Jesus banhou, lavou os pés daqueles homens e enxugou com a mesma toalha, deixando uma lição de humildade para esses homens. E isso é muito instrutivo para nós nos nossos dias. Ontem nós ouvimos o testemunho do irmão Enoque a respeito da formação de um discípulo de Cristo. Ele é formado na igreja local. Ele entra na escola de Maria, assentado aos pés do Senhor Jesus. Mas quantos de nós não temos apreciação por um título, por ser chamado com um nome diferente desses que nós falamos, discípulos, irmãos, santos, servos e assim por diante? Então, uma das lutas do Senhor Jesus era para que os seus discípulos se tornassem mais humildes. E certamente ele também deseja isso de todos nós.
Os grandes mestres sempre nos deixam lições interessantes. E nesse sentido de deixar discípulos, esses homens de Deus, esses grandes mestres, eles são conhecidos e reconhecidos pelos discípulos que eles deixam ou não deixam. Se eles deixam discípulos, eles deixam um legado das suas vidas, do seu ministério, da igreja onde eles viveram, congregaram, e eles deixam uma marca naquelas pessoas que conviveram com eles ali. O Senhor Jesus deixou dezenas, centenas de discípulos. A Bíblia diz que os evangelhos não narram tudo que o Senhor Jesus fez. Alguns estudiosos dizem que os evangelhos narram 52 dias do ministério do Senhor Jesus. E João disse que se fosse narrar tudo, as bibliotecas daquele tempo não seriam suficientes. Então, é claro, muitas outras coisas que não estão escritas nesse livro, João disse, foram escritas para que creiais que Jesus é o Cristo, e para que crendo tenhais vida em seu nome. O Senhor Jesus, então, deixou muitos discípulos. E os apóstolos do Senhor Jesus também fizeram milhares de discípulos. Hoje nós lemos de Atos 6. E Atos 6 chama a igreja primitiva de comunidade de discípulos. Então, aquela igreja era reconhecida pelos discípulos que havia ali. Foi um bom exemplo de igreja. A gente não vê nessa igreja uma disputa por títulos ou por cargos, mas era uma comunidade de discípulos. Eu gosto de crer que a razão do crescimento da igreja naquele tempo é porque eles eram uma comunidade de discípulos. Ninguém tinha anseio por ser chamado de um título especial, porque especialmente os apóstolos ouviram o Senhor Jesus dizer: vocês me chamam Senhor e Mestre, e fazeis bem porque eu sou, mas vós todos sois irmãos. Uma das coisas mais interessantes na vida de uma igreja é isso. Nós devemos ser uma comunidade. Devido a uma falha no momento da gravação, perdemos os últimos minutos deste estudo, mas, a seguir está um breve resumo obtido através de anotações feitas por irmãos presentes no acampamento. Os discípulos podem ser identificados e reconhecidos através de sua conduta, podendo indicar quem é seu mestre, uma vez que espera-se que um discípulo siga seu exemplo. Os discípulos do Senhor Jesus eram reconhecidos pelo testemunho que davam, possuindo boa fama diante das demais pessoas, agindo com paciência, estabilidade emocional, sabedoria e esperança. Estevão, discípulo do Senhor, possuía uma boa fama diante das pessoas daquela época, sendo reconhecido por seu testemunho e sua sabedoria. Um discípulo que esteve envolvido na mesa das viúvas, trabalhando para que estas recebessem o devido sustento e honra. Atuava como um trabalhador de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Estevão foi morto na quarta perseguição sofrida pela igreja. Atos 6. Pedro apresenta uma característica importante durante seu encarceramento, mesmo após o assassinato de Tiago, pelo mandado de Herodes. Os judeus apreciavam os maus tratos realizados contra os discípulos e apoiavam o que acontecia. Pedro, porém, é apresentado dormindo entre dois soldados, o que mostra sua estabilidade emocional.
A paz que o apóstolo Pedro apresenta nessa ocasião é uma prova do que ele professava. Sua calma era uma questão de fé. Atos 12. Mesmo durante grande perseguição, os apóstolos decidem ficar em Jerusalém enquanto outros discípulos eram dispersos. A Igreja do Senhor alcança outras localidades através dos discípulos que foram para outras terras, promovendo crescimento em meio à perseguição, alcançando mais almas. Barnabé demonstra sensibilidade ao perceber a necessidade local e parte para Tarso, em busca de Saulo, ou Paulo, e levando-o para Antioquia, ensinam por um ano, atendendo à necessidade dos novos salvos de aprender as bases e ensinos dados pelo Senhor. Atos 11, 25. Estevão e Tiago são mortos por sua identificação com o Senhor Jesus. Em Jope, a morte de Dorcas é usada para glorificar ao Senhor Jesus e para o crescimento da igreja. O choro das mulheres enquanto mostravam as roupas feitas por ela ao apóstolo Pedro apresenta seu testemunho e sua boa fama. Dorcas era uma mulher que fazia a diferença entre aquelas pessoas. Dorcas é a única mulher chamada de discípula nas Escrituras. Haviam outras discípulas, como Maria e Marta, mas essa identificação foi registrada apenas para Dorcas. Atos 9, 36 a 43. Atos 11, 26. Os discípulos recebem uma promoção. Em Antioquia, foram os discípulos, pela primeira vez, chamados de cristãos. A maior promoção para um discípulo é Cristo ser visto em sua vida. Todos os salvos precisam buscar a identificação constante com o Senhor Jesus em todos os aspectos de suas vidas. O testemunho e a boa fama de um salvo devem ser usados para a glória do Senhor e para o crescimento da igreja. Nossas vidas e nossas mortes devem ser notáveis, de forma que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Um discípulo não busca fama e reconhecimento próprios. A humildade e a dedicação de um discípulo no trabalho do Senhor são sinais da aproximação e identificação com Cristo.